Jerusalém. Ó Deus, procurando refletir e meditar sobre a obra de Jesus Cristo, de seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Que o Senhor possa nos fazer, ó Pai, cada dia mais aplicar às nossas vidas, ó Deus, os benefícios advindos de todos esses acontecimentos, para que nos apropriemos da Tua graça e da salvação que vieste nos assegurar em Teu Filho. Tudo isso nós te pedimos, rogando-te agora que o Senhor nos ajude no entendimento de Sua palavra e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto da Bíblia que está em Romanos, no capítulo de número 5. A palavra de Deus diz o seguinte, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, Romanos 5, a partir do 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Podeis assentar. O ensino da Bíblia, muito claro, é de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, no princípio. Havia um ditado entre os antigos, mencionado inclusive na Grécia, por Platão, de que apenas os semelhantes se conhecem. Apenas os semelhantes se relacionam. Amigos, por exemplo, são pessoas que se identificam uns com os outros por uma comunhão de interesses, por semelhança. E quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, muito mais do que a gente procurar quais são os elementos que nos fazem semelhantes ou não a Deus, que é também uma inquirição importante, é saber que essa expressão determina o propósito para o qual Deus nos criou, para que nos relacionássemos com Ele. Tanto isso é verdade que Deus criou Adão e depois Eva. Se você prestar atenção, os animais foram criados, cada um macho e fêmea. Mas no caso do homem, não. O homem foi criado primeiramente sem a mulher. Porque se a mulher tivesse sido criada logo, o homem poderia pensar que o relacionamento para o qual ele foi criado seria exclusivamente com a sua ajudadora idônea. Mas tendo sido criado primeiramente sem uma ajudadora, isso foi para que o homem aqui, não somente o homem masculino, mas a humanidade, cada um de nós em particular, entendamos que o nosso relacionamento primeiro é com Deus, antes de ser com o nosso semelhante. Por isso que Jesus disse, o primeiro e maior mandamento é esse, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, ama teu próximo como a ti mesmo. No entanto, quando Deus criou o homem e o pôs no jardim, Ele criou para o homem uma possibilidade de o homem cair, e ao mesmo tempo uma possibilidade de o homem acertar. Ele poderia ter nos feito como os animais, instintivos, sem estar sujeitos a possibilidades do erro, mas sem ter a máxima felicidade do acerto. Como Deus havia cercado o homem de favores na própria criação, o pôs como coroa de sua criação, sujeitou todas as coisas a ele, então era preciso que o homem pudesse manifestar um ato de reciprocidade, ou seja, mostrando-se correspondente a todos os favores de Deus, fiel a Deus. Por isso Deus estabeleceu uma prova.
Por quê que era importante ter esse instrumento de reciprocidade? Porque se o homem livremente tivesse obedecido a Deus, ele teria se unido a Deus numa profundidade tal que ele teria tido a máxima felicidade. Ele encontraria a plenitude do seu ser, porque sua união com Deus não seria uma união apenas pelo fato de ter sido criado por Deus, mas pelo fato de ele ter se unido a Deus. Deus veio na direção dele, ele viria na direção de Deus, e ele teria a oportunidade de gozar a felicidade máxima. Porém, para que isso fosse possível, também teria que haver a possibilidade de cair. Ou seja, a liberdade é um bem do qual poderá vir o mal, embora o bom uso da liberdade poderia ter dado ao homem a máxima felicidade, a máxima plenitude ao seu ser. Mas nós sabemos da história, o homem transgrediu, caiu, a terra foi amaldiçoada, o homem foi expulso do paraíso, passamos a nos tornar sujeitos a enfermidades e mortes, a terra foi maldita por causa do homem, a natureza humana ficou degenerada. Espiritualmente, nós morremos, nos separamos da nossa fonte de vida espiritual, que é Deus. Nossa alma ficou inclinada para a satisfação dos próprios desejos, e aí nós ficamos sujeitos à cobiça, né? Nossa vontade ficou dominada pela concupiscência, e o nosso corpo sujeito à mortalidade e à corruptibilidade. Deus, entretanto, lá mesmo no Éden, fez uma promessa de redenção, de enviar da semente da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Deus reiterou essa promessa a Abraão, estabeleceu uma nação, a nação de Israel, para ser uma nação que preservaria esta promessa no mundo, né? Até que viesse o Messias, até que viesse o Salvador. E Deus deu a Israel a lei. A lei tinha duas partes. Uma parte era moral, estabelecendo um padrão de justiça de Deus. Esse padrão ético de Deus, contido na lei, é imutável, é eterno. É a expressão da natureza de Deus na sua relação conosco. Então é aquilo que Deus exige perpetuamente do homem. Então nós vamos ter, por exemplo, a proibição do adultério, vamos ter, por exemplo, a proibição do furto, da mentira. Esses são mandamentos que valem para o Antigo, para o Novo Testamento, para o homem de ontem, de hoje, de amanhã, lá da Índia, da China, de todos os lugares. Esse representa o padrão eterno de Deus, de sua moralidade e eticidade. Uma outra parte da lei era temporária e continha mandamentos cerimoniais, como, por exemplo, aqueles que envolviam sacrifícios de animais. Esses ritos, essas cerimônias, eram prefigurativas daquilo que Jesus viria a fazer. Quando Jesus chegasse e consumasse o que essas figuras prenunciavam, então elas já tornar-se-iam desnecessárias. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo de número 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então aqui está se referindo à parte da lei que é cerimonial, está dizendo que essa parte traz sombras de bens futuros e não a imagem exata das coisas, porque sacrifícios de animais nunca poderiam aperfeiçoar ninguém. No entanto, a parte moral da lei também tinha um importante papel. A parte daquela ética que eu disse que ser universal e atemporal, né? Essa parte era para convencer-nos de que éramos pecadores. Os judeus equivocaram-se porque primeiro entenderam que o temporário, aqueles ritos cerimoniais, sacrificiais, eram perpétuos. Segundo, eles acharam que eles eram capazes de cumprir a parte moral da lei e serem salvos, portanto, pelas suas obras e pelos seus méritos. Mas o homem caído, pós-adâmico, com a sua natureza arruinada, incapaz de, pelo seu esforço e obras, satisfazer plenamente os padrões morais que a lei de Deus estabelece. E a lei de Deus é absoluta. Tiago diz, se alguém cumprir os mandamentos e descumprir um só, é considerado diante de Deus como se a todos estivesse descumprindo. Por quê? Porque os mandamentos de Deus fazem parte de um compacto singular que a Bíblia chama de lei. A lei é singular e compõe-se de mandamentos. Para você
cumprir a lei, você tem que cumprir então todos os mandamentos. Então para Deus é tudo ou nada. O objetivo da lei era mostrar o nosso fracasso. Os homens mais santos foram os que se sentiram mais pecadores. Porque se eu, por exemplo, não tenho a incumbência de limpar este lugar, eu não estarei notando poucos sujos nele. Mas se eu estiver com a incumbência de fazer a limpeza desse lugar, eu vou notar sujos que ninguém aqui está notando, porque eu vim com esse olhar, com essa preocupação. O homem santo é o homem que quer obedecer a Deus. E por isso ele vê mais os seus erros, muitas vezes, do que aquele que está desinteressado em obedecer. Sendo mais santo é o que se acha mais pecador, né? Então, nós vamos ter a lei como um espelho para refletir a nossa imagem, para nos enxergar como de fato nós somos, como pecadores. Lá em Romanos, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso, nos versículos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei não foi dada para que por ela nós fôssemos justificados, inocentados no tribunal de Deus. Não tem uma balança de méritos e deméritos, basta um só pecado para nos excluir da presença de Deus e sermos condenáveis diante dele. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta diz, falando como se for a boca de Deus, a minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar, os meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o homem divorciou-se de Deus, perdeu a comunhão com Deus e tornou-se irremediavelmente perdido. Mas a boa nova do Evangelho é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca a Bíblia fala de Jesus sem destacar a sua singularidade. Filho de Deus, ele é unigênito, o único consubstancial ao Pai. 1 João 2,1 diz, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aliás, 1 João 2,1. Então nós temos um advogado. Hebreus 8,1 diz, o ponto principal de tudo é esse, que nós temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra de Deus. 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Atos 4,12 diz, e debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador, é o único Filho de Deus, consubstancial ao Pai, é o único mediador, é o único advogado, é o único sumo sacerdote. Em Hebreus 7,25 diz, ele pode salvar perfeitamente, ou seja, completamente quem? Os que por ele se chegam a Deus, porque está vivo para sempre, a fim de interceder por eles. Então, Jesus é o único e todo suficiente Salvador. O que foi que ele fez? Ele assumiu a humanidade de modo sobrenatural, porque se fosse de modo natural, ele participaria da herança de Adão, ele participaria da condição de estar sob maldição, mas o Espírito Santo gerou para ele no ventre da Virgem um corpo, e Jesus veio a este mundo como um segundo Adão, como diz a Bíblia, o cabeça de uma nova humanidade. E Jesus foi tentado como nós, mas não pecou. Adão, cercado de favores no jardim, transgrediu. Jesus no deserto venceu. Tendo Deus dado a Adão toda a prova de seu amor, ele preferiu ouvir Satanás. Jesus, porém, no deserto, tendo vindo, nascido numa manjedoura em condições difíceis, tentado, venceu a Satanás. E esse Jesus justo, impecável, Pedro disse, na sua boca não se achou engano. Judas, o traidor, quando o traiu, disse, pequei contra sangue inocente. Pilatos disse, não vejo neste homem crime algum. E o próprio Jesus olhou para todos os que estavam contra ele e disse, quem dentre vós me acusa, me convence de pecado? Nenhum só apareceu. Esse Jesus, puro, imaculado, que o Pai disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele que era o cordeiro sem mácula, ele que era o cordeiro sem mancha, levou sobre si os nossos pecados. Pedro diz, ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Isaías diz, ele foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá naquela cruz, Deus o Pai
pai distanciou-se dele porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele estava sobre a sentença do pai, não por aquilo que fez, mas por aquilo que nós fizemos. Não por aquilo que ele era, mas por aquilo que nós somos. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E ali sozinho, desamparado, porque o pai não o assistiu, ali sem os discípulos que o abandonaram, ali com Judas tendo o traído, ali com a nação para a qual veio tendo rejeitado, ele em momento algum reclamou. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Abençoou até na hora que estava na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas ele deu um brado que é a principal coisa. Está consumado. A dívida que os homens têm contigo, ó Pai, está paga. O preço da redenção está feito. Os pecados estão expiados. Quando ele deu esse brado, a Bíblia diz que houve tremor de terra, o sol escureceu e as rochas se fenderam. A Bíblia diz que o véu do templo, que representava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. A Escritura diz que o sangue de Jesus agora nos purifica de todo pecado. E esse Jesus que morreu ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Não está vivo apenas no céu, para onde foi com um corpo, mas ele continua conosco através do Espírito Santo. Por isso ele pode dizer, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele convite que ele fazia várias vezes, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele outro, quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva, estão valendo agora. Nós podemos ir a ele, invocando-o como Salvador, chamando-o para as nossas vidas. A Escritura diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Observe que Jesus nunca pediu outra coisa que não essa, vinde a mim. E ele disse que o que nós precisávamos, ele faria. Vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados pela culpa, pelos pecados? Vinde a mim, o resto é comigo, eu vos aliviarei. Ele disse, quem tem sede, sede de sentido para a vida, sede de Deus, sede de salvação, vem a mim e beba. Vem a mim. E ele diz, eu faço o resto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que coisa maravilhosa. Nós podemos vir a Jesus pela fé. Nós não temos méritos, não temos obras, não temos nada a oferecer, senão um pecador. Mas é isso que precisa. Apresente a Deus o pecador, que Deus tem o Salvador para apresentar a você. É vir a Jesus com fé, confiando nele. A fé para a Bíblia tem um sentido próprio. Por exemplo, Anselmo da Cantuária dizia que na linguagem da Bíblia se fala em crer em Jesus. Aí ele disse que há uma diferença entre crer que e crer em. Tiago diz que os demônios creem que Deus existe e estremecem. Note, eles não creem em Deus, eles creem que Deus existe. Crer que é crer que alguma coisa é fato. Crer em, a palavra em, no grego quer dizer ir para dentro. No português também tem esse sentido, né? Em é dentro, mas no grego ainda é mais forte. Crer em Jesus é crer indo para Ele, indo na direção dEle. Não é simplesmente admitindo que Ele é Deus, admitindo que Ele morreu, um fato histórico, uma afirmação acerca da sua pessoa, é crer indo para Ele. Por isso que Ele diz, vinde a mim. É interessante que naquele tempo eles não usavam a bandeira branca, um exército quando se rendia para o outro. Eles soltavam as armas, levantavam as mãos e caminhavam na direção daquele exército para o qual eles queriam render-se quando não achavam que tinham mais condições de vencer uma batalha. Então Jesus está dizendo, pare de lutar contra mim. É como se ele estivesse no nosso encalço para nos salvar e nós estivéssemos fugindo dele. Mas ele está dizendo, olha, pare, soltem as armas e venham a mim e se entreguem a mim. Então a fé bíblica envolve uma entrega da nossa vida a Jesus. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta é a fé salvífica. É quando eu reconheço total incapacidade de salvação e me lanço nas mãos de Jesus. A Escritura diz que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. E quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador desta maneira, a Bíblia diz que somos justificados, ou seja, declarados justos no tribunal de Deus. Inocentados das acusações que eram contra nós. E passamos a ter paz com Deus. A inimizade, a tensão, a distância acaba. E nós passamos a ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Romanos 5:1. Pelo
qual também temos entrada pela fé a esta graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é através da fé. Pela graça sois salvos, Efésios 2, 8, 9. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito, contando vantagem, porque todos que chegarem no céu vão chegar apenas por causa da fé em Jesus, apenas porque chamaram Jesus para as suas vidas, o Salvador. A lei no Velho Testamento era como se fosse um tutor, um pedagogo para ensinar uma criança, preparando-nos para o dia de Jesus. A parte moral mostrava que éramos pecadores. A parte cerimonial apontava para o Salvador futuro e os profetas anunciavam detalhes de sua morte. Em Gálatas 4, diz assim a Bíblia, a partir do 1, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de pedagogos e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, aí é o tempo do judaísmo, da lei, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um Espírito novo. Um espírito que se sente à vontade com Deus, íntimo de Deus, que clama, Abba, Pai. Que chama Deus com aquela expressão com que Jesus chamava Deus. Para que agora tenhamos aquela intimidade que Jesus tinha para com o Pai. Então nós não estamos sob os ditames da lei. Mas isso significa que por sermos salvos só pela fé, não pelas obras, pelo fato de sermos salvos apenas indo a Cristo e não pelo mérito, que nós vamos viver pecando, de maneira nenhuma. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, uma mudança acontece em nós. Lá em Romanos 6, Paulo diz, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não da lei. Diz aqui em Gálatas 5 que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a estar em nós. E nós passamos a produzir o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí diz o verso 23, contra estas coisas não há lei. Você observou? Nós não estamos debaixo da lei, nós não ficamos simplesmente ali com a tabuada da lei no bolso, olhando os mandamentos. Não, nós temos uma nova natureza. O Espírito Santo em nós, quando nos convertemos, dá em nós o seu fruto. O fruto é diferente de uma obra. Uma obra é fruto de deliberação e de esforço. A gente usa muito a expressão obra para construção civil, né? Vamos fazer aqui, construir uma obra. Mas o fruto não é deliberado. O fruto é espontâneo. Uma árvore não se esforça para dar fruto, não planeja para dar fruto. Ela dá fruto porque é a sua natureza. O crente que entregou seu coração a Jesus, ele é uma nova criatura. E ele dá um fruto. E o fruto que ele dá nunca contradiz a lei. Então eu não estou debaixo da lei, e nem estou com a tabuada de mandamentos, com um conjunto de regras para cumprir, olhando toda hora. Eu simplesmente deixo a vida do Espírito fluir numa forma de vida que não viola a lei moral de Deus. Em outras palavras, a lei é o não. Não faça isso, não faça aquilo. O fruto do Espírito não tem não, ele tem afirmação. O fruto do Espírito é um caráter que se forma em nós, que envolve amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem vive sob efeito dessas virtudes, dessa nova natureza, não contradiz a lei. Então o verdadeiro crente, ele anda de acordo com a lei, sem estar debaixo da lei. Ele simplesmente anda no Espírito e não satisfaz a cobiça da carne. Esse é o procedimento dele. Na medida em que está vinculado a Deus, ele vai andando em retidão. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então até a nossa vida de santificação, crescimento, espiritualidade, mudança, é dependendo dele, é ligando-se a ele. Não é a gente tentando segui-lo como exemplo, é a gente deixando-o viver em nós. Porque quando a gente segue alguém como exemplo, esse alguém está fora de nós. Mas é deixar Jesus que está em nós viver em nós. Ele cumpriu a lei há 2000 anos atrás. E a vida dele fluindo em nós é o cumprimento da lei. Então Jesus não apenas perdoa, mas converte em nova criatura.
Nesse momento eu gostaria de perguntar, fiquem todos à vontade, mas se alguém aqui diz assim, pastor, eu participei de todas essas preleções, de todas essas ministrações, eu sinto que não estou seguro da minha salvação, eu não sei para onde iria a minha alma se agora fosse o momento da minha morte, mas eu estou reconhecendo os meus pecados, eles parecem agora mais graves do que eu os achava, e eu estou entendendo a obra que Jesus fez lá na cruz por mim. E eu quero agora entregar a minha vida a Jesus. Quero que Ele mude o meu coração, perdoe os meus pecados. Eu quero ir para casa, lá no Brasil, sabendo que eu estou no caminho do céu. Se você quiser tomar essa decisão, se alguém tomar essa decisão, eu vou orar por todos aqui. Mas você pode levantar assim a sua mão enquanto você ora, como um sinal de que você quer entregar seu coração a Jesus. Alguém diz, pastor, por que é necessário isso? Por que falar dessa maneira? Porque nós precisamos fazer a nossa fé confessada. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai. Jesus, quando morreu na cruz por nós, Ele o fez publicamente. Ninguém se lembra disso, mas Jesus foi despido lá na cruz. Ele morreu uma morte humilhante, pública. E Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tomar a cruz aí é exatamente aquela renúncia pela qual a gente se expõe à humilhação, à vergonha daqueles que nos criticam por sermos cristãos. Nós assumimos uma identidade cristã pública, estamos dispostos a isso. Então Jesus nunca chamou ninguém às escondidas. Ele chamou Levi, que era Mateus, quando ele estava lá trabalhando como publicano, cobrando impostos. Ele disse, vem, segue-me. Ele deixou a mesa e seguiu Jesus. Chamou os discípulos quando estavam lá nas redes e eles o seguiram. Jesus chamou pessoas em público para tomarem uma decisão, para assumirem uma posição em relação a Ele. Então eu vou orar a Deus nesse momento e você pode levantar a sua mão num sinal diante de Deus, de que você está dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu aceito a Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Agora mesmo você pode fazer isso e nós estaremos orando aqui por todos e pela sua vida em particular. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela mensagem da cruz, libertadora, que quebra as algemas, ó Pai, e rompe os grilhões do pecado, que cancela a culpa, que absolve, traz vida eterna, novidade de vida, novo coração, nova mentalidade, nova disposição. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Pedimos-te, ó Pai, que aqueles que ainda não fizeram esta escolha, não tomaram essa decisão, que venham a fazê-lo. Que arrependidos de seus pecados, ó Pai, reconhecendo a incapacidade de salvarem-se, que se lancem às mãos de Jesus, para confiar nele como único e todo suficiente Salvador, para terem por meio dele perdão para os pecados, mudança de vida e de coração, certeza de salvação, ó meu Deus, e a promessa da vida eterna. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te agradecemos por tudo. Amém.